tempo atrás, um crime revoltou os moradores da cidade onde eu moro. Uma menina de 17 anos foi morta pelo ex-namorado. Ela foi encontrada estrangulada e com ferimentos de socos no rosto. Tudo porque ele não aceitava que o namoro tinha terminado. Quando eu vejo notícias assim, um pensamento óbvio passa pela minha cabeça. Isso é errado. De onde será que vem isso? Esse sentimento quase que inquestionável de coisas certas e erradas. Nós vimos no programa anterior duas fortes evidências para a existência de um ser sobrenatural que possui as características que a Bíblia atribui a Deus. Neste segundo, vamos ver mais um argumento que, para mim, é o mais forte. O argumento moral se resume basicamente na seguinte lógica. Primeiro, se valores morais objetivos existem, então Deus existe. Segundo, valores morais objetivos realmente existem, então terceiro, portanto, Deus existe. Vamos analisar a primeira premissa. Existem valores objetivos? Se a moralidade é relativa e não absoluta, esse argumento não tem como ficar em pé. Só para entender o vocabulário utilizado, moralidade objetiva significa que a diferença entre o certo e o errado é muito clara entre as pessoas, enquanto a moralidade relativa significa que a moralidade depende, ou ela não é clara para os seres humanos. Abordamos até certa extensão desse assunto no programa a respeito da verdade relativa versus verdade absoluta, mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Existem três tipos de moralidade relativa: relativismo cultural, convencionalismo e subjetivismo ético. O relativismo cultural defende que o que é certo em uma cultura pode ser errado em outra cultura, e por isso a moralidade não é objetiva. Por exemplo, o aborto é completamente proibido em países como o México, opcional em países como os Estados Unidos e liberalmente praticado em países como a China. O grande problema dessa afirmação é que a moralidade não é descritiva, e sim prescritiva. Melhor, ela diz como deveria ser o mundo, e não o que o mundo é hoje. Além disso, só porque a resposta das culturas é diferente para uma determinada pergunta, não quer dizer que não exista uma resposta correta para essa pergunta. Quando esse assunto surge, muitos céticos gostam de ilustrar com a história do elefante e das 3 pessoas vendadas. Ao apalpar diferentes partes do elefante, eles dizem coisas diferentes na definição do objeto. Ao apalpar a trompa do elefante, uma diz: isso aqui é uma cobra. Ao apalpar a pata do animal, a outra diz: isso aqui é um tronco de uma árvore. E a última, ao apalpar as orelhas do elefante, diz que é uma grande folha. Com essa história, querem dizer que as pessoas diferentes veem a realidade de forma diferente, dependendo de onde você mora e qual a cultura que você tem. Mas com isso, eles esquecem de um detalhe. Apesar de cada pessoa ter dito uma coisa na história, a verdade não deixava de ser que eles estavam apalpando um elefante. Percebeu? Quando as pessoas discordam a respeito da moralidade, não significa que não exista moralidade objetiva. O segundo tipo, chamado convencionalismo, diz que é a sociedade que deveria decidir o que é certo ou errado. Ao contrário do relativismo cultural, segundo o qual não existem respostas certas ou erradas, o convencionalismo diz que existe certo ou errado, porém cada sociedade deve decidir qual é o seu padrão. Não precisamos ir muito longe para entender que o convencionalismo não dá certo. Essa era a filosofia da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. A lei dizia que os judeus eram sub-humanos e indignos de viver. Essa lei era moral, porque em um sistema convencionalista, tudo que é legal é moral e o que é ilegal é imoral. Agora, a forma mais propagada de moralidade relativa é o subjetivismo ético. Nessa filosofia, é o indivíduo que define o que é certo e errado para ele. A moralidade nada mais é do que preferência e opinião pessoal. Nesse caso, ninguém poderia dar qualquer opinião concreta sobre um fato ou uma ação de forma coerente. Não poderia ser dito que os ataques terroristas ou guerras realizadas nas últimas décadas foram ruins, e nem que os grandes pacificadores e altruístas foram bons. Um subjetivista ético teria que passar indiferentemente pela situação com que eu comecei o programa, sem dizer nada. Porque, para ele, isso pode ser errado, mas para o ex-namorado, assassino, pode não ser. Pode parecer exagero, mas sua casa pode ser roubada e sua filha morta desde que o ladrão e o assassino acreditem que suas ações são corretas. Agora, vamos para o outro lado da moeda. A moralidade objetiva.
A moralidade objetiva é uma prescrição de princípios morais aplicáveis em todas as situações, para todas as pessoas, em todas as épocas. Uma das formas de observar sua existência é simplesmente pela intuição. É o que percebemos, por exemplo, quando vemos a frase "crianças são torturadas como forma de entretenimento". Qual é a sua primeira intuição quando você ouve essa frase? Isso é errado. E quando ouve a frase "homem mata esposa e filha com 30 facadas"? Errado. O inglês Richard Dawkins, o mais famoso ateu fundamentalista da atualidade, em seu livro River Out of Eden, diz que nosso universo não oferece nenhum propósito, nenhum mal e nenhum bem. Nada senão uma cega e impiedosa indiferença. O DNA não se importa, o DNA simplesmente é, e nós dançamos conforme sua música. Mas seu livro, Deus, um Delírio, está completamente recheado de um sentimento de profundo desgosto por atos imorais, demonstrado também por sua ativa participação em protestos contra abuso de crianças e contra o preconceito contra homossexuais. Mas se o DNA não sabe e nem se importa, por que e como nós sabemos o que é certo e errado? E por que nos importamos? Ele argumenta que a moralidade evoluiu dos símios, a família dos macacos, que tem uma noção de viver em família, de ajudar seus parceiros e trabalhar em grupo. O problema disso tudo é que, se foi realmente a evolução e a sobrevivência do mais forte que nos levou a adquirir o senso de moralidade que temos hoje, a moralidade é subjetiva, ou seja, cada pessoa, família ou grupo pode construir seu próprio código de moralidade. Mas isso não se parece de nenhuma forma à moralidade absoluta que observamos na humanidade. A moralidade objetiva é a única forma coerente de moralidade e a única que pode ser vivida consistentemente. Agora que estamos entendendo a primeira e a segunda premissa, temos que entender como chegamos diretamente à terceira, que é Deus existe. Por que precisamos necessariamente chegar de imediato à ideia de que a moralidade objetiva prova a existência de Deus? Por que precisamos necessariamente chegar de imediato à ideia de que a moralidade objetiva prova a existência de Deus? A gente não poderia explicar essa moralidade simplesmente atribuindo-a à lógica e à intuição naturalista? Primeiro, ouça essa citação de Kai Nilsson, um filósofo ateu dinamarquês. Não fomos capazes de mostrar que a razão exige o ponto de vista moral, nem que todas as pessoas realmente racionais não deveriam ser individualistas, egoístas ou imorais clássicos. A razão não decide aqui. O que pintei para vocês não é agradável, a reflexão sobre isso me deprime. A razão prática, pura, mesmo com um bom conhecimento dos fatos, não levará à moralidade. Isso é explicado porque na visão ateísta e evolucionista, o ser humano é apenas um animal e animais não têm qualquer obrigação moral. Você já viu algum animal selvagem raciocinar sobre uma decisão ruim ou boa? Aparentemente, a única coisa que se observa é a luta pela sobrevivência. Com os seres humanos é muito diferente. Outra citação interessante é do australiano J. L. Mackie, um filósofo que tentou provar com unhas e dentes que a moralidade é relativa. Ele disse: se há valores objetivos, eles tornam a existência de um Deus mais provável do que seria sem eles. Portanto, temos um argumento defensável a partir da moralidade para a existência de um Deus. Nas palavras de Paul Copan, filósofo e teólogo americano, a razão pela qual o teísmo faz mais sentido aqui é que a personalidade e a moralidade estão necessariamente conectadas. Isso é, os valores morais estão enraizados na personalidade. Sem Deus, um ser pessoal, nenhuma pessoa e, portanto, nenhum valor moral poderia existir. Há alguns anos, nos Estados Unidos, o grupo chamado Freedom from Religion Foundation, Liberdade da Fundação Religiosa, que tenta apresentar o ateísmo como uma cosmovisão viável, divulgou através de um outdoor a seguinte frase: "Posso ser bom sem Deus". Juntamente com a frase estava o rosto de um homem feliz. Acredito sinceramente nessa propaganda. Boa parte da minha família é feita de pessoas fantásticas e grande parte deles não acreditam em Deus. Não precisamos acreditar em Deus para sermos bons, e não é isso que o argumento moral diz. Mas para entender de onde veio a moralidade, não existe outra opção razoável, além de acreditar que veio da existência de um doador de moralidade. O argumento moral nos mostra evidências muito claras de que existe um Deus pessoal e poderoso que colocou no seu e no meu coração
a vontade de fazer o que é certo, e abre a nossa realidade para a culpa quando fazemos o que é errado. Um soldado na guerra do Vietnã, cansado da incessante pressão dos companheiros que lhe diziam que Deus não existia, escreveu uma poesia em meio aos ruídos da morte. Eu nunca falei contigo, Deus Pai, mas agora eu quero dizer como vai. Eles me disseram que você não existia, e eu, como um tolo, acreditei com garantia. Ontem à noite, de um buraco, o seu céu contemplei. O que eles me disseram era uma mentira, agora eu sei. Se eu tivesse separado o tempo para ver as coisas que você fez, eu saberia que eles não estavam nos chamando para a guerra. Me pergunto, Deus, se você tomaria minha mão. De alguma forma, eu sinto que terá compaixão. Engraçado eu ter que vir para esse lugar infernal antes de ter tempo para ver sua face eternal. Acho que não há muito mais para dizer, mas estou muito feliz, Deus, de hoje lhe conhecer. Acredito que o momento decisivo chegará certo, mas eu não estou com medo, sabendo que você está por perto. O sinal soou, Deus, eu tenho que partir. Gosto muito de você e quero admitir. Saiba que essa será uma luta assustadora. Quem sabe eu vá para sua casa na aurora. Apesar de nunca ter sido seu amigo, me pergunto se naquele grande dia você me esperaria para dar abrigo. Olhe, agora estou chorando. Olhe, agora estou chorando. Estou derramando lágrimas, Deus. Tenho que ir agora, Senhor. Adeus. Estranho que agora que vim a você conhecer, não tenho mais medo de morrer. Você pode até dizer que ele não existe, só não pode dizer que não recebeu evidências.